A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, você, aluno do ITADBS Avançado, eu quero saudar você com a paz do Senhor. Tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Bom, estamos de casa nova, mudamos de cidade, estamos morando em uma outra localidade, estamos retornando com as nossas aulas, tá certo? Finalizando aqui a matéria de metodologia científica. Estamos partindo para a finalização desse conteúdo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o projeto de pesquisa. Mas antes de falar sobre o projeto de pesquisa, eu quero orar com você e agradecer a Deus pela tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, rendemos gratidão a Ti pela oportunidade de estarmos juntos para aprendermos mais uma porção, Senhor, de conteúdo pertinente àquilo que temos buscado aprender para Te servir melhor. Senhor, que a Tua bênção seja sobre todo aquele que vai participar, que vai ver, assistir posteriormente esse conteúdo. Deus, eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, na aula de hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? É a elaboração de um processo, tá certo? E o projeto de pesquisa, como o nome está dizendo, é o projeto da pesquisa que será executada, que será efetuada. Um projeto, quando ele é elaborado, ele busca o quê? Ele busca pontuar as etapas do processo para que saia do campo das ideias e chegue à conclusão daquela construção ou da obra sendo projetada. Um bom projeto, estou fazendo aqui uma analogia, não falando diretamente sobre o projeto de pesquisa, mas um bom projeto, ele vai pensar nas formas de desenvolvimento do trabalho que será elaborado. Ele vai pontuar o material que será utilizado. Ele vai falar a respeito do tempo, a programação do tempo que será utilizada na elaboração dessa construção, dessa obra que vai ser executada. Isso é um projeto. E o projeto ele é utilizado em todos os campos, em todas as áreas do saber, da engenharia, da construção, enfim, em todos os campos da ciência, porque o projeto visa diminuir os problemas, né, que serão encontrados no desenvolvimento do trabalho. Por quê? Porque o projeto vai procurar antever essas dificuldades que serão encontradas ao longo da trajetória. Quando falamos a respeito agora, diretamente falando da nossa matéria, do nosso conteúdo, capítulo 4 do nosso livro de metodologia científica, quando nós falamos sobre o projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa é um documento que vai descrever os planos, as fases, os procedimentos do processo da investigação científica que será realizado, tá certo? O projeto ele vai trazer as fases do método, indicando o caminho que será percorrido para se chegar ao objetivo, para se chegar àquilo que se busca na elaboração desse processo. Por quê? Porque a pesquisa científica, quando nós falamos, e já vimos isso em outras aulas, quando falamos a respeito da pesquisa científica, não é algo que acontece apenas pela espontaneidade ou pela intuição do pesquisador, do indivíduo. Não, é muito mais do que isso. Ele exige, quando falamos a respeito da pesquisa científica, ela exige métodos, ela exige recursos que serão utilizados para o desenvolvimento dessa pesquisa, para que essa pesquisa seja aceita como realmente uma pesquisa científica, para que saia do campo do empirismo e entre dentro do campo do pensamento científico, certo? Então, em outras palavras, podemos dizer que o projeto de pesquisa é o planejamento da pesquisa. Dentro desse planejamento do projeto de pesquisa, algumas coisas precisam ser respondidas, né? Alguns
pensamentos, alguns questionamentos precisam ser respondidos no desenvolvimento desse projeto. Como, por exemplo, o que eu vou pesquisar? Qual vai ser o assunto que eu vou pesquisar? A esse assunto nós damos o nome de tema. Por que eu vou pesquisar sobre esse assunto? Qual a razão que me leva a pesquisar esse assunto, esse tema? A isso nós chamamos de justificativa. Tá certo? Já sei o que eu vou pesquisar e por que eu vou pesquisar. Mas como eu vou fazer essa pesquisa? Como eu vou desenvolver essa pesquisa? Isso nós damos o nome de metodologia, o método que será utilizado. Mas temos que pensar quanto tempo vai levar isso. Em quanto tempo, quando eu vou pesquisar esse conteúdo e botar esse método em prática? Cada fase desse processo vai levar quanto tempo? Isso nós chamamos de cronograma. Por quanto? Qual vai ser o custo desse processo? Esse dá o nome de orçamento. Então você observa que saber o que, por quê, como, quando, por quanto, são perguntas básicas, são perguntas fundamentais na elaboração de qualquer projeto de pesquisa científica. E não somente de pesquisa científica, mas também de outros campos do pensamento. Precisamos pensar, precisamos elaborar. Essas perguntas precisam ser respondidas para que haja verdadeiramente uma elucidação da problemática apresentada. No quê? Neste processo, tá certo? O caminho recomendado na construção de um projeto deve ter partes que devem ser observadas para que seja feito esse desenvolvimento. Como, por exemplo, a introdução, o tema, o problema, o objetivo geral, a justificativa. O projeto de pesquisa ele precisa ter uma revisão bibliográfica, a metodologia utilizada, quais foram os procedimentos utilizados na coleta e na análise desses dados, qual o cronograma e as referências bibliográficas. Cada um desses pontos precisam ser observados, precisam ser detidamente trabalhados para que o projeto de pesquisa seja válido. Então vamos pormenorizar cada um desses pontos que eu coloquei aqui com você. O primeiro deles que eu disse foi a introdução. Bom, como toda introdução, ela visa contextualizar, abordar o tema de forma a identificar a situação e o contexto no qual o problema será identificado. Vai contextualizar o processo numa forma que nos primeiros momentos ali a pessoa possa se identificar nesse processo, saber do que se trata esse projeto, saber sobre o que vai ser desenvolvido. Essa é a introdução, né? A introdução é desenvolvida com esse objetivo. Logo após a introdução, nós temos a questão do problema, né? Por quê? Porque na introdução vai ser apresentado o tema do nosso projeto. Na introdução é apresentado a temática, o tema, delimitando o assunto que será tratado. Isso dentro da introdução. Uma vez que é feita a introdução do tema, colocado, né, para as pessoas, colocado para aquele que vai ser o leitor desse projeto de pesquisa ou dessa pesquisa, uma vez que é colocado este tema, dá-se sequência ao problema que será desenvolvido, que é o quê? Afunilar a visão. Porque dentro de um tema, o tema ele pode ser muito amplo. O próximo ponto,
que são os objetivos dessa pesquisa científica. Quando eu falo a respeito dos objetivos, podemos mudar assim, de uma seguinte forma: qual o propósito da minha pesquisa? Então, quando eu falo sobre objetivo, eu procuro indicar de forma clara e exata o que se quer fazer, o que eu quero fazer através do meu projeto de pesquisa. Que meta eu busco alcançar? Por quê? Porque sem o objetivo, eu não tenho um alvo. Sem uma meta, eu não tenho um espaço delimitado para eu atingir. Fica tudo muito vago. Então, quando eu falo a respeito dos objetivos, eu estou buscando delimitar o espaço, mostrando qual o meu objetivo nessa pesquisa científica. E dentro dos objetivos, veja que eu disse objetivos. Eu tenho o objetivo geral, que é o objetivo que eu vou procurar de uma forma genérica, pontuar o que deve ser alcançado, mas eu tenho também os objetivos específicos. E este é o momento de listarmos de maneira muito específica cada um dos pontos que serão alcançados nessa pesquisa. Ok? Tudo bem até aqui? Depois dos objetivos, nós vamos para a justificativa. O que isso quer dizer, pastor? Para a elaboração de um bom projeto de pesquisa, é necessário justificar técnica e científica e socialmente a proposta. Eu preciso explicitar os argumentos que indicam que a pesquisa que eu estou fazendo, que ela é significativa. De modo claro, o que essa pesquisa que eu estou desenvolvendo, ela pode acrescentar à ciência na qual ela se inscreve. Eu vou justificar por que essa pesquisa está sendo desenvolvida. Ela é pertinente? Nesse campo da ciência que eu estou estudando, ela vai acrescentar o quê? Além disso, que benefício, dentro da justificativa eu também vou procurar afirmar, que benefício essa pesquisa vai trazer à comunidade à qual esse trabalho será divulgado? Eu vou justificar a minha pesquisa. Por que ela está acontecendo? O que eu vou procurar justificar? O que levou o pesquisador a se incluir e, por fim, escolher o tema que ele escolheu. Por que eu escolhi? Por que o pesquisador escolheu esse tema? E ainda, de maneira geral, quais as possibilidades concretas dessa pesquisa vir a se realizar? É viável esse processo? É viável essa pesquisa? Bom, uma vez que foi feita a justificativa, eu preciso buscar a chamada revisão bibliográfica, que é o próximo passo. Por quê? Porque esse assunto da qual o pesquisador vai estudar não é algo que somente ele pensou. Outras pessoas já pensaram. Mas lembre que a pesquisa científica ela é um processo. Alguns pesquisam por um espaço e um período de tempo, aí aquele trabalho para, depois vem o outro, a partir daquele ponto dá continuidade. Então a pesquisa, a revisão bibliográfica, ela vai falar exatamente a respeito deste ponto, que é o quê? É a revisão da literatura. No campo da literatura daquela ciência, o que já tem escrito sobre este assunto? E aí eu vou fazer a análise que já foi dos trabalhos que já foram comentados a respeito dessa pesquisa. Depois de eu fazer essa análise, eu vou elaborar a metodologia que será desenvolvida, a maneira como eu vou desenvolver esse trabalho. Quais as ferramentas
que eu vou fazer uso para resolver o problema proposto, o tema proposto? Quais são as ferramentas que serão utilizadas? Como eu vou desenvolver, o que eu pretendo usar? Quais os caminhos que eu vou permear para poder chegar no objetivo que eu tenho a intenção? Uma vez que eu desenvolvi, que eu explicitei nesse trabalho, neste projeto, melhor dizendo, nesse projeto de pesquisa, a minha metodologia, eu preciso levar em conta o tempo, que é chamado de cronograma. Relacionar cada parte deste processo, dessa metodologia, cada fase ao projeto de pesquisa, vinculando ao tempo necessário para desenvolver cada uma das fases desse método que eu coloquei. E logo após o cronograma vem as referências bibliográficas. Veja, as referências bibliográficas é diferente da revisão. A revisão eu vou ler o conteúdo que já existe acerca do assunto. Nas referências bibliográficas serão todas as citações que foram feitas ao longo da pesquisa, ao longo do projeto científico. Todas as citações que foram feitas, elas deverão ser explicitadas, arroladas no final do trabalho, utilizando normas devidamente elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou ABNT, que padroniza todas as referências bibliográficas em todos os trabalhos, todos os projetos, todos os livros. Por quê? Porque se eu faço uso de uma citação e eu não coloco a referência bibliográfica, isso pode consistir em plágio. E isso é crime, tá certo? Por essa razão, toda e qualquer citação feita no trabalho deve constar no final deste projeto científico as suas referências bibliográficas, falando a respeito do autor, falando a respeito da página, falando a respeito de todos os detalhes, para que esta citação possa ser encontrada no seu livro-fonte. E aqui nós concluímos essa primeira parte do capítulo 4 do nosso livro sobre o projeto de pesquisa. Na próxima aula nós estaremos concluindo e em breve estaremos iniciando um novo conteúdo. Eu louvo a Deus pela tua vida, agradeço por você estar conosco, você que é aluno, você que é um ouvinte, você que é um participante. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.